a sucessão ela é importantíssima por N coisas, né? Agora, como seria uma estrutura que, na sua visão, por exemplo, vamos dizer que tenha 3 irmãos para assumir, né, um negócio, e o cara tenha 2 lojas, né, fature lá seus 3, 4 milhões com 2 lojas. O que você faria? Os 3 irmãos estão no negócio, só que todo mundo faz um pouco de tudo. O que você faria para organizar esse negócio? Como você falou, eu acho que a experiência deles em vários setores da loja é importante, tá? Então, independente, tá, na minha visão, fazendo isso com meus filhos, né? Eu, entre aspas, prepararia para eles passarem por todos os setores da loja. Se eu tenho 2 lojas, então, por exemplo, eu poderia deixar, se eles já tivessem alguma experiência de mercado, né? Eu poderia deixar um na operação de uma loja, um na operação de outra loja e um terceiro na área de retaguarda. Só que eu faria um rodízio. Job rotation. Por quê? Porque eu quero que o cara que esteja no escritório, ele passe. Não é que ele vá ficar na operação ou qualquer um dos mas eu entendo que eles têm que passar para eles terem, como você falou exatamente, muito bem, terem a vivência, né? Senão o cara nunca vai entender, ele sempre vai ter a visão do escritório para quem está no chão de loja, e isso não é bom, porque quando você fala com quem está no chão de loja, você não pode se sentir superior ou achar que sabe mais do que quem está lá no chão de loja. Porque o resultado vem de lá, né? E o cara que está no chão de loja, muitas vezes um repositor, uma operadora de caixa, ela vai te dar uma sugestão que você não enxerga de longe. É isso. Ela está ouvindo o que você não ouve. Entendeu? Então, por exemplo, eu brinco, né, que a frente da loja é onde acontece lá as fofocas e as reclamações. Porque se o açougueiro tratou mal o cliente lá, quando ela passa no caixa, o que o cliente vai falar? Cara, esse açougueiro tá de mau humor hoje, o cara tá, dando coice em todo mundo, né? Então, mas você não tá vendo isso. Aí daqui a pouco tu vê a venda do açougue diminuindo. Então, mas às vezes uma conversa, né, e resolve. Então, hoje o gestor, ele tem que aprender a ouvir também, né? Então, no caso, se você tem um filho, você vai fazer eles rodarem todo o mercado. E como você falou, eventualmente, se eu já tenho a cabeça, o pai já tem essa cabeça de gestor, ele vai falar o quê? Ele vai dar metas para esses filhos. Enquanto você, gestor dessa loja, você tem que trazer alguma coisa diferente. Você tem que aumentar a venda, você tem que melhorar o layout, você tem que melhorar o atendimento, a produtividade do funcionário. Me traga um resultado aqui baseado em números, né? E aí você vai treinando cada um para ficar um pouquinho. Mais à frente, provavelmente, eles vão ser diretores, né? Então eles não vão estar ali, mas eles passaram por isso. Então antigamente era muito comum o cara começar como empacotador, né? Sim. Eu, por exemplo, jamais não saberia que ia trabalhar com varejo alimentar, mas o meu avô me levava todo dia lá para a quitanda dele, né, com um bom português, e ele me ensinava a guardar o dinheiro, ele me ensinava, eu com pouquíssima idade, eu fazia misto quente na hora do intervalo da confecção que tinha do lado da quitanda dele, eu sabia usar uma balança, era aqueles frigoríficos de madeira ainda, o estrado era de madeira, a gente tinha que levantar aquilo todo dia para lavar o chão, né? E eu bem jovem mesmo, 7, 8, 9 anos, eu fazia isso, é uma memória minha. E como você falou, é uma memória afetiva, né? Porque eu achava o máximo estar com meu avô ali, entendeu? E ele me dava um dinheirinho, né? Tinha recompensa, né? Dava um dinheirinho, era um barão, a nota era um barão, entendeu? Era o Barão de Rio Branco. Então muitas coisas nesse sentido, você vai aprendendo justamente ali, fazendo, mas fazendo no chão, começando de baixo, né? Então, assim, eu como patriarca, né, por exemplo, quando eu tinha uma empresa de serviço, e aí é o lado ruim, né, do supermercado, né, mas eu tive uma empresa de serviço, eu não via meus filhos. Então, quando eu comecei a ver meus filhos, quando eles tinham idade para ir para o escritório, só que quando eles chegavam no escritório, eles ficavam lá dentro, brincando, fazendo alguma coisa. Cresceram mais um pouquinho, o que eles começaram a fazer? Botavam aquele livrinho de protocolo embaixo do braço, os boletos e as notas fiscal, naquela época ainda era assim, né? Eles já sabiam andar no bairro e eles iam entregar. Cresceram mais um pouquinho, fazia curso, ficava no balcão da loja, minha esposa tinha uma loja, ficava no balcão da loja, aprenderam a recarregar cartucho, recarregar toner de impressora, usar a máquina de Xerox, né? Mas hoje, dos meus 4 filhos, né, 2 têm negócio, 3 têm negócios próprios, né? O último abriu uma empresa agora há poucos meses. Então, 3 têm negócios próprios, né? Um é o mais novo,
tá pegando experiência fora. Quem sabe mais à frente ele vai ter um negócio dele. Mas todos eles trabalharam fora antes de terem os seus negócios. E eu fico só como velho mentor lá apoiando, né? Então eu acho importante que você traga essa experiência do chão para os seus filhos, para que eles nunca tenham a sensação que, com toda sinceridade, são melhores do que alguém que está trabalhando. Então eles têm que passar por aquilo ali, ter a experiência, ver como funciona, até para melhorar o processo. E aí sim, o estudo, o processo, o curso, a mentoria do Leandro, a mentoria do Jean, vai ajudar eles a fazerem o quê? Melhorar o processo. Mas eles têm que ter vivenciado aquilo ali. Se não, se jogar o cara de paraquedas, só dá problema. Tá? Então isso é uma coisa que, aproveitando que você falou, é muito importante.